Aqui no estúdio eu converso agora com o nosso analista internacional, Lorival Santana, porque a cúpula do BRICS, a gente falou, começou esvaziada e terminou com essa ameaça de Donald Trump. E aí eu pergunto, Lorival, se isso tem algum impacto na imagem do Brasil, se de alguma forma, sendo sede desse encontro do BRICS agora, o Brasil ficou com a sua imagem arranhada. Boa noite. Boa noite. Bom, qual seria, em princípio, o interesse do Brasil de participar dos BRICS? Seria elevar a sua capacidade de negociação perante, por exemplo, o G7, que são as 7 nações democráticas mais prósperas do mundo, lideradas pelos Estados Unidos, pelo menos antes da chegada de Donald Trump, que não lidera esse grupo, mas enfim, ter ali uma interlocução mais robusta, estando ao lado de outros países que comungam dos mesmos objetivos e dos mesmos valores que o Brasil. Existem esses países por aí. Existe a Austrália, existe a Nova Zelândia, existe o Canadá, existe alguns países que estão nos BRICS, algumas democracias que estão nos BRICS, como a Índia, a Indonésia, a Malásia, que está entrando como parceira, e a própria África do Sul. O problema é que os BRICS eles são liderados por uma autocracia que está numa disputa por hegemonia com os Estados Unidos, que é a China. A China é que indica a direção dos BRICS. Ela representa 2/3 do PIB dos BRICS. Além disso, nos BRICS estão países como o Irã, que patrocina o terrorismo internacional. O maior patrocinador do terrorismo internacional é o Irã. Tem a Rússia, que invadiu a Ucrânia, né? E outros países complicados desse tipo, e está só aumentando com o Egito, uma autocracia, assim por diante. Então, isso tira total legitimidade das posições do BRICS quando fala de soberania, de democracia, de governança, de combater o terrorismo e assim por diante. E no capítulo do protecionismo, o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, assim como a Índia, assim como a própria China. Assim como agora os Estados Unidos, mas antes não eram. Se você pega as tarifas médias dos Estados Unidos, eram 2,5% antes do Trump. Da União Europeia, 4%. Da OCDE, 5%. Do Brasil, mais de 11%. A Índia é mais ainda. A Rússia é o maior protecionista, usa uma série de barreiras não tarifárias, assim por diante. Então, essas palavras se tornam vazias quando elas são assinadas por uma série de países que não colocam em prática as coisas que eles estão defendendo. Então, se não são posições coerentes com a prática desses países, o que resta? Qual a interpretação que os outros países têm desse comunicado? De que é uma provocação, de que é uma forma de se juntar para se opor, para contestar a ordem internacional, para contestar a liderança da Europa e dos Estados Unidos principalmente. Então, acaba dando vazão para essa leitura. Isso é do interesse do Brasil? Não é, porque o Brasil, pelo menos, não deveria estar numa contestação das democracias, né, num tipo de revanchismo contra a ordem internacional. Se o Brasil quisesse, ele poderia aproveitar as imensas oportunidades que a atual situação traz para o Brasil, que tem alimentos, tem captura, sequestro de carbono, tem água, tem energia renovável, é um país pacífico, sem inimigos, mas agora está deixando de ser isso, porque está se aliando a países que não são assim, que são países que têm interesse em criar inimigos, em criar disputas, porque são autocracias, são ditaduras. Ditaduras precisam de justificativas para se perpetuar no poder. Não deveria ser o caso do Brasil. Aparentemente, o Brasil está embarcando nisso por razões ideológicas e não de interesse nacional. Então, nesse momento, quando a gente vê a postagem do Trump ameaçando taxar em 10% qualquer país que se una ao BRICS ou tenha uma ligação com o BRICS por causa dessas políticas anti-americanas, seria melhor para o Brasil, na sua visão, deixar o BRICS, ou pelo menos deixar bem claro essa divergência das políticas ou das ideias de Rússia e China, principalmente? Não é possível estar dentro dos BRICS
e sem pagar o preço de pertencer aos BRICS. Os BRICS estão se transformando num imenso bloco com dezenas de ditaduras que desafiam a ordem internacional, que têm interesses regionais. Então, não dá para ficar no BRICS e ficar só com as vantagens de estar nos BRICS. Aliás, eu gostaria de entender hoje quais são as vantagens de estar nos BRICS para o Brasil. Não consigo ver nenhuma. Esse é Lorival Santana, nosso analista de internacional.